Cuidados essenciais com cães e gatos recém-nascidos. O período neonatal é caracterizado pela fase entre o nascimento até aproximadamente 2 a 4 semanas de vida, variando de acordo com o porte e raça. É um momento crítico em que demanda muitos cuidados, principalmente em relação à alimentação. O ideal é garantir que o recém-nascido consuma o colostro nas primeiras 24 horas de vida, pois essa primeira alimentação influencia diretamente na sua imunidade. Para os casos de neonatos órfãos, ganho diário de peso inadequado ou em que a ninhada seja muito grande, é indicado o uso de substitutos do leite comerciais, os quais apresentam uma composição muito próxima do leite materno de cada espécie. Para a administração do leite, o animal deve sempre estar de barriga para baixo e com o pescoço estendido, semelhante à posição natural que o filhote mamaria na mãe. Isso evita que ele aspire o conteúdo, o que poderia levar a problemas graves como a pneumonia aspirativa. A pesagem antes e depois da mamada deve ser sempre realizada para garantir a absorção correta do volume do leite. Nos 2 primeiros dias de vida, os filhotes devem ser amamentados a cada 2 a 3 horas, passando para cada 4 horas na primeira semana de vida. Até o final da segunda semana, a alimentação pode ser dividida em 5 vezes ao dia, ou seja, a cada 4 a 5 horas. E por fim, a partir dos 15 dias de vida até o desmame, 4 vezes ao dia, correspondendo a um intervalo de 6 horas entre as mamadas. A escolha da mamadeira adequada, contendo o orifício de saída do leite e o material que permita esterilização, também é muito importante, assim como a temperatura de administração do leite, que não deve ser inferior a 38 graus, mas não muito alta a ponto de queimar. Sempre após a amamentação, deve-se estimular a defecação e a micção com o uso de um algodão umedecido em água morna, semelhante ao comportamento de lambedura da mãe. A massagem deve ser suave no abdômen e pode auxiliar a diminuição da formação de gases e aumentar o trânsito intestinal. A manutenção da temperatura corpórea também é um fator importante no manejo correto. Os recém-nascidos não são capazes de manter a temperatura corporal adequada, por isso dependem de uma fonte externa de calor. Então, pode-se utilizar aquecedores, colchões térmicos, bolsas térmicas ou garrafas de água aquecida para compensar a ausência de calor materno. Porém, é importante monitorar cuidadosamente para não se haver queimaduras durante o aquecimento. As baixas temperaturas, tanto ambiental como corporal, influenciam diretamente na digestão do alimento fornecido. Filhotes com temperatura abaixo de 35,5 têm diminuição dos movimentos intestinais, como consequência a fermentação do leite, abalamento do abdômen e constipação. Caso isso ocorra, consulte um médico veterinário, pois se for negligenciado, pode levar à morte do filhote. O acompanhamento do ganho de peso diário é fundamental para o crescimento correto do filhote. Eles devem ganhar em torno de 5 a 10% do peso corporal. Caso isso não ocorra, um médico veterinário deve ser consultado para garantir a quantidade de leite fornecida corretamente ou identificar alguma alteração importante. A partir da segunda à terceira semana de vida, pode ser fornecida água limpa e fresca, com o auxílio de uma mamadeira. No 28º dia, inicia-se o desmame, introduzindo de forma gradual outros tipos de alimentos. Agora que você aprendeu como fazer o correto manejo e amamentação de seu filhote, saiba a forma correta de preparar o Pet Milk. O Pet Milk é um produto especialmente formulado para atender às necessidades nutricionais dos filhotes de cães e gatos, composto por vitaminas, aminoácidos e minerais fundamentais para um desenvolvimento saudável. Para preparar o Pet Milk, o primeiro passo é pesar o animal. Utilizar o peso como referência para calcular a quantidade diária de leite a ser fornecida por meio de consulta das tabelas presentes no verso do produto. Utilizando o dosador, misture o conteúdo do pó com a quantidade de água morna indicada e faça a diluição. Não dilua em leite de vaca ou qualquer outro líquido, além de água potável. Transfira o conteúdo para uma mamadeira própria para neonatos e lembre-se que o ideal é preparar o leite no momento do uso e sempre administrá-lo enquanto ainda estiver morno.
Quando o volume diluído exceder a capacidade gástrica ou a quantidade calculada for para ingestão pontual, o armazenamento pode ser feito em geladeira, mas o produto diluído deve ser consumido em até 24 horas. Lembrando de reaquecer antes de administrar novamente. Seguir criteriosamente as orientações de manejo do filhote e modo de preparo do produto, presentes nas embalagens para evitar que os filhotes apresentem constipação ou diarreia, que pode agravar o quadro geral do animal. Em caso de observação desses sinais clínicos ou de qualquer outra dúvida, consultar sempre um médico veterinário, pois por se tratar de um período muito frágil, qualquer atitude, por mais simples que for, fará toda a diferença para a sobrevivência do seu filhote. VetNew, parceira de quem cuida.